remember me. É uma satisfação a gente poder conversar com amigos espíritas. E aqui também está conosco a minha esposa, a Raquel, que acompanhou e incentivou essas viagens, que por mim estaria aqui na praia, numa rede, numa boa, e ela que gosta aí de fazer as viagens e fez esse olhar comigo nesses diversos países. Bem, a conversa vai ser muito simples, vou separar em três partes a nossa conversa. Primeiro, um overview aí em cima de umas 10 religiões, não deu para enxugar muito. Depois vamos falar um pouco sobre espiritismo e religião, e depois sobre o e-book, que foi feito, Religião e Espiritismo, uma análise de textos que foram encontrados. É isso, assim, espero que vocês gostem, foi feito com muita atenção, mas interrompa, por favor, a qualquer momento. Isso é muito bom, principalmente quando, na segunda parte, quando a gente estiver abordando um tema muito delicado dentro do movimento espírita, são as diversas visões que nós temos do espiritismo, e é do debate que a gente vai crescendo. O Plínio, para mim, é um contraponto muito importante, no qual, sem contraponto, a gente não consegue galgar ou fica muito dogmático, muito preso às nossas certezas. Primeiro aqui uma ideia dos países, do que está aqui na apresentação. Tá? Então, do México, Peru, Brasil, Inglaterra, Grécia, Turquia, Egito, Jordânia, Palestina, Israel, Turquia eu acho que já falei, Emirados Árabes, aqui a fronteira do Paquistão com a Índia, Tailândia, Laos, Camboja, China, Rússia e Japão. Então, é sobre esses países que nós vamos conversar um pouco. Bem, o propósito dessas viagens eram viagens de turismo, né? Minha esposa aí organiza, incentiva, e depois, isso aí tem uns 15 anos de viagem. Depois eu fui vendo que era muito material que estava sendo formado, e, de certa forma, visitamos locais sagrados, conhecemos símbolos, observamos os profitentes e também rituais. Lógico que nós, como espíritas, nosso referencial sempre é o espiritismo do ponto de vista do Ocidente. E aí, com o tempo, vai caindo a ficha. Nós vamos começando a nos desidentificar com essas raízes fortes que temos, para poder entender um pouco a visão do asiático em relação à vida. Por isso que falar para o asiático religião é uma coisa complicada, ele não entende assim. E quando esse material estava bem formado, assim, num volume interessante, é que veio a ideia de, poxa, todo esse material, com tantos países visitados, tantos locais interessantes, isso poderia dar um belo trabalho. E fizemos a primeira apresentação no Instituto Histórico, aqui pernambucano, que eu sou membro, e com esse convite de Plínio, aí a coisa realmente tomou uma dinâmica maior. Mas vamos lá. Então, aqui, separando as viagens que fizemos, a gente tem aí uma série, por exemplo, budismo tem vários países, o islamismo, outros mais fixos, vamos ver. Essa visão é muito interessante, porque é a volta ao mundo, mas da forma que eu vi. Então, cada um vai ter sua forma de ver. Então, aqui não está a verdade. Mas essa visão aqui em Varanasi é um templo ao deus Ganesha, e aqui a gente está vendo um senhor de certa idade, com a cumbuquinha na mão, porque na Índia só 3 pessoas podem pedir esmola. Os homens santos, os monges e aquele que depois de um certo tempo larga a família para viver em meditação. Ver esse outro meditando é como se fosse a passagem do tempo, daquilo que está indo, do que chamamos da idade, da velhice, mas sempre um encontro, né, de 3 possibilidades: o Deus, aquele que mendiga pelo Deus e aquele que ora por ele. Então, são momentos muito íntimos que nos traz essas emoções, porque o tema religião ele é uma questão de muita profundidade, né? De um sentido ou de outro,
temos essa ligação com o divino. Aqui é o símbolo do hinduísmo, que é o primeiro que eu começo. Eu poderia fazer as três religiões mais impactantes, hinduísmo, o budismo e o sikhismo, próprio daquelas áreas, mas eu vou tentar seguir uma linha mais histórica. Então, o hinduísmo, a origem dele se perde nos tempos, né? Veja, vem lá da idade da pedra, do ferro, na Índia. As raízes são da religião védica, uma das mais antigas que se tem notícia, e ele foi evoluindo, e ele é chamado de Sanatana Dharma, que é em sânscrito, que é praticamente uma língua sagrada hoje, mas que precisou ser ajustada e adequada para a religião, a língua sagrada, porque ela foi usada para escrever os Vedas. E já o termo diz a eterna ou perpétua Dharma Lei. Você veja que até para traduzir o sânscrito é muito difícil, né, para trazer em si as suas nuances. Mas o hinduísmo ele não é um sistema único de crença, é muito multifacetado, não prevê a unicidade de Deus, então não existe um Deus único. Tem-se uma forma que nós, ocidentais, a gente atribui como se fossem três deuses, mas são três manifestações do Deus. Deus Brahma, que não se escreve como aqui está, né? É o Brahma, e ele pode se manifestar como Brahma, com H aí no meio, que é o Deus que cria, o Vishnu, que é o Deus que conserva, e Shiva, que é o Deus da destruição, da renovação. Muito parecido, né, com a lei criação, lei da conservação e de destruição. Então, esses três deuses, eles fazem a trilogia sobre qual se manifestam os demais. Vishnu e Shiva, eles reencarnam, então algumas reencarnações deles é muito conhecida, como Krishna, Rama, entre outros. Os quatro preceitos básicos do hinduísmo é o Dharma, viver de maneira correta, ganhos materiais que sejam honestos, Kama, que é o prazer físico, e o Moksha, que é alcançar a iluminação. Você veja que isso é a base do hinduísmo. A gente já começa a fazer um paralelo muito com o budismo, né? Já que o budismo foi uma ruptura no hinduísmo, podemos assim dizer, como o cristianismo pode ser também considerado uma ruptura do judaísmo, até certo ponto. O que vale são as imagens, né? Aqui, nossa direção a Varanasi, passamos num dos templos muito antigos da Índia, onde tem figuras mais arcaicas, inclusive o Kama Sutra, frases em sânscritos. E aqui é uma indiana, né, carregando o pote na região deste templo, e este é uma pessoa em meditação em Varanasi, que é uma das cidades mais sagradas da Índia. Porque essas três fotos, né? Você vê o povo no seu dia a dia, a centralidade dos deuses, e este aqui retornando a se identificar com Deus no seu processo de meditação, de contemplação, mas ao mesmo tempo fazendo a junção do seu dia a dia com os tempos. Vamos ver aqui. Ao amanhecer o dia, em Varanasi, há uma cerimônia que é um Brahman, que é a das quatro castas, ou cinco castas, a mais elevada, fazendo a saudação do nascer do dia. Aqui no principal ponto de adoração. No nascer do dia, é o único Brahman que faz a sua oração. Eu tenho um filme sobre isso. E aí é o rio Ganges, que a gente tem uma ideia que é um rio muito sujo, mas o nosso guia disse que ele era muito limpo pelos deuses. E depois eu fui ler, realmente ele tem uma bactéria que trabalha muito o oxigênio, e a água é muito limpa. Eu trouxe a água do Ganges lá para casa, terminei depois jogando fora, mas ficou quase um ano, não aconteceu nada, não ficou estragado. Aliás, quase que eu tomava água dele, pensando que estava na garrafa de água mineral. Mas é uma água aqui muito limpa, embora aqui estão os crematórios bem próximos. É uma cerimônia muito bonita. Eu vou ver aqui se eu consigo.
Ou seja, o indiano ele não começa o dia sem agradecer aos deuses. E aqui o próprio rio é uma deusa, a deusa Ganga. Aqui é um dos homens santos que faz esses seus retiros, aí ele pode fazer o seu pedido, pode mendigar, então ele se retira para envolver sua vida na contemplação. Aqui é interessante a questão da vaca, que se coloca, não, a vaca é uma deusa na Índia, mas não é. A vaca, ela carrega o deus. É o animal do símbolo do deus, Shiva, aqui no caso da vaca. Você vê isso aqui é numa loja, você tem uma pessoa comprando, o cara da loja aqui é aflito com essa vaca dentro da loja dele, de tecido, mas não pode fazer nada. Por quê? Porque não é o problema com a vaca, é se o Deus estiver em cima dela. E com Shiva ninguém brinca, né? Porque é o Deus da destruição, é o Deus, para nós, da mediunidade, do terceiro olho, um Deus vingativo, muito forte, atuante. Então, aí, por isso que ninguém mexe com a vaca. Aqui é o local onde vai se dar a cerimônia da noite, que é a cerimônia mais importante. E aqui é a representação da deusa Ganga sobre um animal, o jacaré. E aqui o deus Shiva, foi ele que trouxe o rio Ganges para a Índia. Então, ele é muito cultuado também nesse local lá em Varanasi. Aqui é o crematório, é o dia todo sendo cremados. É um ritual para nós, assim, pelo peso da lenha. Hoje tem fornos já a gás, mas não dá conta da quantidade. Antes se jogavam, aqueles que não eram cremados, que eram mulheres e crianças, eram jogados no rio. Hoje já faz parte de algum ritual, amarram pedras para poderem não ficarem boiando. E também eu tenho um filme. Essa é a contemplação do rio Ganges. Então, ele realmente traz uma paz muito grande. O ritual noturno, ele é carregado de simbolismo. Eu vou colocar aqui um filmezinho sobre ele, que é só para mostrar onde é que estávamos. Tem um ritual da cremação. E esse aqui é um belo ritual. Todos os dias ocorrem, agradecendo aos deuses o dia. Não é esse, desculpe. Esse aqui é do crematório. Então, é chegando o tempo todo corpos. Eu vou adiantar que ele é muito longo. Mas o nascer e o morrer do hinduísmo não deu para. Eu acho que eu não trouxe o vídeo do ritual da noite. Bem, agora nós vamos ter uma visão do jainismo. O jainismo ele já surge ali junto com o budismo, por volta do ano 600, antes da nossa era, antes de Cristo. Pode-se considerar também uma ruptura do hinduísmo. Você veja que ele usa a suástica, então o nazismo ele foi buscar na suástica, provavelmente, só que a cruz está invertida, né? A suástica, que tanto aparece no jainismo quanto no budismo, que advém do hinduísmo, ele está no sinal contrário. Então, são os dois símbolos mais fortes do jainismo. O jainismo, essa ruptura, ele coloca que tudo é manifestação do divino. Você tem duas linhas do jainismo, aquela que é mais ortodoxa, então eles andam nus, só com a boca tapada, porque eles não podem matar inseto algum. Então, anda com um pano na boca para que nenhum inseto entre ele possa comer. Também anda uma pessoa à frente varrendo para que não pise nos insetos, porque todo ser vivo
é manifestação do divino. E o outro, menos ortodoxo, já andam vestidos, mas seus templos, assim, são abertos aos animais. Então, a gente tem até, às vezes, um choque, porque é muito pombo, muito pássaro, e eles voando pelo templo, e eles têm uma ideia da vivência pacífica da natureza e das pessoas. Então, ele surgiu aí, olha, por volta do século VI a.C., foi uma ruptura com a tradição védica do hinduísmo, e considera Mahavira seu fundador, que foi contemporâneo de Buda, né? Relatam até que eles se conheceram. Ele reconhece que pessoas, animais, plantas, formações rochosas, cursos d'água têm a alma ou o princípio da vida. Todos os seres são interligados pelos elos kármicos. E aqui tem a questão da reencarnação, em que no processo do retorno, ele se dá também pela forma como nós nos comportamos no mundo. Se somos muito agressivos, podemos reencarnar com determinados tipos de animais. Se maltratarmos algum tipo de animal, podemos reencarnar nesse tipo de animal. Então, é uma lei de causa e efeito. A gente sempre vê a trilogia da criação, o elemento criador, nós vemos a lei, a ordem, e nós vemos as consequências de romper a ordem. Então, essa trilogia a gente vê no espiritismo, vê no jainismo, no budismo, e no hinduísmo e várias outras manifestações. Então, os quatro princípios fundamentais iniciais eram a não violência, a ahimsa, da onde, né, a gente tem a maior expressão com Gandhi, não mentir, não se apropriar do que não foi dado, não se apegar a bens materiais. Esses eram os quatro fundamentais, depois fizeram um acréscimo com a questão da castidade, mas é uma coisa mais recente para este período. Você veja o paralelo com o judaísmo, né? Começa a ordem da lei com não, né? Não, 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 muito parecido com o decálogo. Esse é um templo lá em Nova Delhi, é um templo próximo ao Forte Vermelho, é Srigambha Jain Lal Mandir. Esse templo, ele é um dos mais importantes. Ele aqui, eu fiz questão de tirar foto, né, do cartaz para a celebração em 2018, de um grande evento deles. O problema é a língua, né? Aqui dentro você não consegue falar nada. Aqui é muito interessante nesse capitel, a gente vai tirando foto, eu confesso que eu tiro foto demais, para depois você estudar, quando você não tem um guia, né? Aqui nós fizemos essa passagem, essa ida ao templo, sem o guia, você vê aqui um touro, um leão bebendo na mesma fonte. Isso é o máximo do simbolismo que o jainismo traz, a convivência dos diferentes. Daquele que é potencialmente vítima do outro, agora estão irmanados. E se observar aqui embaixo, aqui você tem um leão se alimentando no touro, e um touro se alimentando no leão. Então, isso eles chamam da harmonia da natureza, que a agressividade, tudo isso foi uma criação do próprio homem com o seu apego, aí entra na estrutura do hinduísmo, né? Que diversos outros animais. Então, é muito ligado à natureza, e nós entramos, não pode tirar foto lá dentro, e tem várias dependências, os animais ficam circulando dentro das dependências, então, assim, às vezes, as secreções dos animais, os excrementos, deixam um mau cheiro realmente complicado dentro do templo. Mas é que ao lado tem um viveiro muito grande de pássaros. O jainismo ele é muito interessante, ele é muito circunscrito à Índia, tem-se uma certa reação do ocidental quando vê, porque os que andam nus andam em grupos e andam pelas cidades, mas mais das vezes nas áreas rurais. Agora vamos para o taoísmo. Aí já damos um pulo para a China. Aqui esse o símbolo, né, do Yang e o Yin. Ele é muito interessante, né, e diversas formas de ler. Ou seja, no ápice de uma situação que nós estamos, já tem a semente do nascimento de outra potencialidade nossa. Então, tudo aquilo que cresce depois em demasia já começa a ter a semente eu não digo da sua negatividade, mas falamos da simetria, né? Do outro lado simétrico. Esse é um símbolo fabuloso. Então, o taoísmo,
ele é originado lá do leste asiático, enfatiza realmente a vida em harmonia com o Tao. O Tao é difícil da gente traduzir, alguns tentam traduzir como Deus, como o organizador, como a ordem do universo, o caminho para chegar também ao nosso interior, e atribui-se ao velho Tse, ao Lao Tse, a sua fundação, mas não se tem. O taoísmo, com tantas outras expressões, ela é difícil se encaixar como a filosofia, como a religião, já faz um paralelo dele com as ciências, porque nós ainda temos essa visão, né, de ver o espiritismo como uma questão trina, por dificuldade da nossa linguagem, principalmente do ocidental, né, de fazer essa abstração. Então, o taoísmo é a mesma coisa. Né? Você perguntar, o taoísmo é uma religião lá na China? Ninguém vai entender. É um sistema de vida, de filosofia, para o dia a dia. Tem o seu simbolismo religioso. E o tradicional, ele remonta às raízes. Né? Já perde um pouco o contato com o que nós temos de entendimento dos nossos conceitos mais tradicionalistas na visão sincrética, né, da grega romana que nós somos. Os principais preceitos deles é o politeísmo, culto aos ancestrais, rituais exorcistas, alquimia e magia. Quando a gente adentra num templo taoísta, a gente toma um susto, porque para quem já foi em alguns lugares, como terreiros de candomblé, das expressões afro-brasileiras, vai estar mais ou menos familiarizado. A figura dos orixás com as figuras dos espíritos, desses ancestrais, desses rituais. Isso a gente não esperava. Por quê? Porque é o taoísmo tradicional. Às vezes aquele templo, o que visitamos foi em Xangai, e um dos templos é Nuvem Branca, que lá está, e ele foi destruído, né, depois reconstruído na década de 70. Nós temos 3 fotos aqui, uma representação, aqui é um detalhe da porta de entrada do templo, o templo é bonito, é uma pintura que retrata um sábio da época. Esses são já entidades, né, são veneradas, você veja as expressões, já denunciam o tipo de espíritos e você vai fazer oferendas a eles e pode também estar pedindo nessas oferendas, não é só o bem, mas também contra alguém, contra determinadas situações. Então, veja eles vestidos, são como guerreiros, cada um tem uma força, uma energia, um ki, na visão mais japonesa, né? Tem uma energia própria, uma vitalidade própria, por isso tem muitos rituais de magia relativa ao taoísmo tradicional. Não é? A gente está sempre falando aqui do tradicional. Olha aqui, pessoas, né, os profitentes, pagando as suas promessas, olha, nada muito diferente da forma ocidental de ver, parece que há um paralelo enorme com as nossas tradições. Eu fui fazer minha fezinha também, né? Não vou deixar de fora tanta coisa. Então, o templo taoísta em Baiyun, a gente sabe que a religião na China ela não é fácil, mas os templos estão sendo aos poucos reabertos, mas com a questão também turística, né? Mas está presente. Agora vamos falar de uma coisa interessante que vimos na cidade de Guangzhou, que é a cidade de Cantão, que é um templo que foi com o tempo se transformando num processo religioso, que é a família chamada o clã Shen, é um dos maiores clãs que tem na China, e clã na China é gente. E esta casa foi uma casa que foi construída já no final da última dinastia Qin da China, para que os jovens da família, desse clã, pudessem ser preparados para provas, para assumir funções imperiais. Então, com o tempo, o culto aos ancestrais foi tão grande, tão desenvolvido, que para nós aí transformou-se num símbolo religioso. Então, é o chamado hall ancestral do clã Shen, ou academia, que é um local de templo, mas também de estudo, o que é muito difícil para a gente, porque é como se fosse um seminário, né? Um seminário mais ligado a uma família. Né? É um templo, então, acadêmico de Guangzhou,
Nossa, uma cidade uma sauna aberta, quente, é um negócio assim de sentir mal. Ele foi construído pelos 72 clãs Shang para acomodar os seus jovens na preparação desses exames, já no finalzinho de 1894 da dinastia, que com a Revolução ela caiu, né? Então, essas duas pessoas aqui, o Shen Huanan e Zhao Nan, eles propuseram construir esse templo para adorar os ancestrais Shen e uma academia para treinar, então, aos seus jovens. Homenageando aos antepassados, também a visão politeísta, culto dos ancestrais, rituais comemorativos, muito utilizado lá para pessoas que estão fazendo casamento, fazer foto. Veja que lindo na entrada, né? Essa visão. Isso aqui todo o telhado aqui dele, ele é muito, são figuras que representam deidades, antepassados. É uma casa enorme, é um templo, né? Aqui é como se fosse o altar, e o curioso está aqui, são essas placas de metal onde estão o nome dos antepassados que são venerados como deuses. O ambiente em si, a visão oriental tem tanto locais quanto materiais que captam a presença dos espíritos. Eles como se fosse um local de atração de espíritos. Então, eles reverenciam como se o espírito desta pessoa aí estivesse. Então, tem cerimônias, né? Também fiz minha fezinha lá. É muito bonita essas porcelanas, que normalmente era para aquecer e também colocar incensos. Eu já estava novinho, né? Agora, shintoísmo. Este realmente me chamou muita atenção. É uma religião que nasceu com o povo japonês, é própria, é uma religião de raiz, autóctone, e a gente vai falar um pouco. O shintoísmo quer dizer caminho dos deuses, né? Então surgiu lá no próprio Japão, caracterizado em adorar divindades, espíritos, os kamis, e o principal símbolo desse é esse tori. Tori é com o corvo, de asas abertas. Então, eles adoram as divindades representadas na força da natureza, muito parecido com o jainismo. Não tem escrituras sagradas, interessante, né? Cultos aos espíritos ancestrais, os kamis, e harmonia com a natureza. Então, quais são os princípios fundamentais? Ele indica que a origem e a criação estabelece uma relação entre os homens e os espíritos, e aquilo que é real e o divino em harmonia. Então, é uma harmonia. Por isso que nós vemos várias manifestações do povo japonês e nós identificamos com a questão de uma educação formal. Mas, normalmente, o japonês tem duas religiões, a maioria deles, que é o shintoísmo para o seu dia a dia e o budismo para se preparar para a morte. É interessante porque é normal, o budismo adentrou no Japão já século VI, século IV antes de Cristo, e tanto que teve que inventar, né, que há um idioma, porque o japonês ele tinha a fonética, mas não tinha o alfabeto. Então eles contrataram sábios chineses que com os ideogramas chineses conseguiram transformar em palavras os sons. Então, era a elite que conseguia ler aqueles símbolos e dominar. Quando os budistas chegaram, tiveram a necessidade de pegar esses hieroglifos e transformarem em símbolos mais simples, né? O hieroglifo, o ideograma chinês do sul, do Cantão, ele tem mais de 15 traços. O pequinês, né, o mandarim, ele já pode ser com 8 traços. E aí se simplificaram para 3, 4, então o povo mais popular conseguia falar. E depois os beneditinos, quando chegaram por volta de 1600 no Japão, tiveram que criar um outro para poder ter as palavras estrangeiras. Então, é normal, uma única frase, se tiver um nome estrangeiro, você ter 3 alfabetos no Japão. Então, não é fácil alfabetizar no Japão. O que mais? Então, essa relação com a natureza
os jardins, o respeito aos animais, o respeito às plantas, a harmonia, tudo isso tem que haver com essa religião de raiz. Quando eles estiveram no Brasil na Copa, e é interessante, né, com a nossa visão do ocidental, ao terminar o jogo eles limparam tudo que tinha por perto de lixo, eles trouxeram sacos para isso, e os brasileiros rindo, olha como o japonês é educado e tudo. Ali era uma oração ao Deus do lixo, além da educação. Então, você jogar um papel para a visão shintoísta é uma agressão ao Deus do lixo. Então, essa visão regula a vida. E são virtudes que eles alcançam a obter o contato com os kamis. Então, o Makoto tem um relacionamento com os espíritos, não como a forma como a gente faz, mas há reuniões que realmente sugerem isso. E o Tsunagari, que é o conceito de continuidade, onde todos devem se doar uns para os outros. Então, a vivência de comunidade, isso é muito forte. O respeito que você tem na comunidade é uma coisa dos mais importantes. Advém do sentido religioso. Então, aqui, esse é uma ilha, ao sul está na Baía de Hiroshima, então a cidade de Hiroshima está bem próxima, a gente pega um ferry e vai ao santuário de Itsukushima, que está nessa ilha, uma ilha quase sagrada, Miyamahima, e interessante, né, que com a bomba atômica, imagina a destruição que não ocorreu em tudo. Está aqui um dos templos mais importantes que se tem no sul do Japão, do shintoísmo. Aqui um monge shintoísta, ele para ser monge, você só faz o estudo, não é uma vida monastério, né, de monastério. Isso tudo é voluntário, são voluntários. Então, são pessoas, são professores, que tiram um tempo livre para exercer a função de religioso. Parecido conosco, né? Aqui o templo é interessante, porque sempre tem um incenso, você chega, vai acordar os deuses, então você, quando bate e faz uma reverência, você está chamando a atenção ao Deus para você. Aqui é o sake, que é muito utilizado nos rituais shintoístas, são tonéis de sake com as doações. Aqui é o sistema de prece. Eu digo que é muito interessante o shintoísmo, porque eu fiz muita correlação com o espiritismo. São papelzinhos, uma pessoa escreve pedindo prece, pedindo isso. Está vendo essa árvore? Essa árvore, ele tem um Deus. Ela pode ser... Não é que ela é um Deus, ela atraiu um Deus para isso, então ela tem o que de um Deus. Por isso que ela é um símbolo e ela é reverenciada como Deus. Aqui que é interessante, nem todo local você pode tirar foto, né? Então, em alguns momentos eu tive que transgredir aí, eu não aguentava. Bem, aqui o guia disse a gente, olha, aí tem 3 deuses. Você está vendo? Eu olhava e disse, não, isso aqui eu só estou vendo tipo um espelho ali. Eu disse, pois é, isso é um Deus. Faça o seu pedido a Deus. Quando você vai fazer um pedido a Deus, o que é que você vê? O seu reflexo. Isso significa, o que você está pedindo? Você está contribuindo para ter? Ou só veio aqui pedir por Deus lhe dar? Não vai lhe dar. Ele vai lhe dar reflexão. Então, ao fazer o pedido a Deus, a primeira coisa que a gente se pergunta é, eu estou fazendo algo para atingir este pedido? Aí depois apareceu um ritual, aqui eu fazendo minha fezinha em algum Deus, nessa árvore, dizem que é milenar, pelo sim, pelo não, fui agradecer aí aos deuses. Aqui já foi na cidade de Hakone, é muito próximo do Monte Fuji, e é o Hakone Gonji, que é um templo budista também, e shintoísta. Budista não, shintoísta. Antigo, botei aqui budista. Depois eu vou passar, porque os vídeos estão travando, depois eu passo os rituais, que é um passe. A gente vai ver um passe, a gente vai ver como se fosse uma bênção católica no shintoísmo. Agora, budismo, este já é um pouco mais próximo nosso, porque tem uma influência muito grande no Ocidente. Então, foi criado pelo o chamado Buda histórico, né, Siddhartha Gautama, do norte da Índia, uma das cidades império, né, foi criado dentro de um palácio, e narra as tradições que, quando ele nasceu, sua mãe chamou os sábios, e porque tinha sonhado com um elefante branco, e eles disseram se aquele menino fosse criado dentro do palácio, seria
uma referência de um rei como nunca houve na Terra, ou na Índia. Mas se ele sair e for viver fora do palácio, ele iria mudar a estrutura do mundo. Aí foi o que ocorreu, ele já casado, sai com 18 anos. Então, ele trata ele é uma ruptura com o hinduísmo, e por isso que as pessoas se ressentem, porque não, mas o budismo não tem, que a gente vai ver na segunda parte, Deus. Na verdade, ele fez uma ruptura dizendo, olha, se você aguarda que os deuses façam por você o que lhe compete, você não sai do sofrimento. Então, por isso que ele não trata da questão da divindade, ele trata da nossa questão íntima. Então, tudo depende de você, de se libertar do sofrimento. Ele vem pelo seu autoconhecimento. É como se tomasse para si a responsabilidade do crescimento. Então, de certa forma, encaixa um pouco um paralelo com o espiritismo, não é? Essa visão da responsabilidade. A gente fica passando para outra, encarnado ou desencarnado, aquilo que nos compete fazer. Dentro do budismo, tem 3 aspectos que é para atingir o Nirvana. A gente pensa que Nirvana é o céu nosso judaico-cristão, não é. É um estado que você perguntar, é uma região mental, né? Porque dentro do budismo as coisas são muito também espiritualizadas. Então, os 3 refúgios que fazem com que nós ficamos protegidos do nosso eu é o refúgio do Buda, Buda como guia, aí muito próximo da figura de Jesus. Então, ele é o guia. Então, no budismo, você vê o Buda como seu guia. O Dharma é a sua lei, que foi pregada através dos seus discursos e aprendido depois escritos. E Sangha, que é a comunidade. Aí chama de grupo de discípulos, mas é a comunidade. Então, se você tem Buda como guia, os seus preceitos você o tem, e está na comunidade, então você está no refúgio, que você consegue se libertar do seu sofrimento, trabalhando o seu eu. Aí vem as 4 verdades nobres, aí, que é conhecido nosso, né? Que o viver é sofrer, é um sofrimento, que o sofrimento é fruto do apego dos nossos desejos, que é a causa do sofrimento, e ele acaba quando a gente entende que ele, aqui está dizendo que não é provisório, mas na verdade que ele é provisório, há uma cessação desse sofrimento, mas você entra na roda Sansara, que é a roda da reencarnação, enquanto você não vencer em si os seus desejos. Então, o sofrimento ele é totalmente extinto quando a gente adota uma postura correta. Aí vem os caminhos óptimos, que é o caminho que faz extinguir o sofrimento. Aqui é um templo budista de Jade, em Xangai, na China. Aqui o Buda deitado, tem vários. Né? Tem o Buda que está deitado, aonde ele fazia as suas preleções, e o Buda quando se deitou pela última vez, quando ele desencarnou. Que o Buda viveu muito tempo, o Buda histórico, né? Então ele já desencarnou bem idoso, reunido todo mundo, e ele deu seu último suspiro. Veja que tem o quê? Oferendas. Olha. A gente às vezes imagina que não tem, mas tem uma ritualística muito forte no budismo. Né? Então são frutas, chás, né? Incensos, muita comida. Como também se entra no templo budista, você vai ver alguns chamados espíritos, né? Mas são o nosso, como se fosse a expressão do mal do nosso eu, de um lado e do outro, também como protetores, né? Para poder afugentar aquilo que você traz das suas energias, da sua situação. A gente teria dos nossos obsessores, né? Foi com muita dificuldade, mas descobrimos que no Nepal eles têm reuniões mediúnicas. Eles não dizem. Nós tivemos a conversa, eu e minha esposa, por 1 hora com um monge budista. Não é uma conversa fácil, né? Porque para a gente chegar lá para entender. Tinha 26 anos, mas parecia um velho ancião, né? Sabedoria. Aqui as preces, os instrumentos, sempre referenciando o trocar da roupa dos Budas. Aí você vê muito ligado com o catolicismo, com outras expressões afro-brasileira,
do candomblé. Né? Então, tem o ritual de trocar as roupas de gruda. Esse aqui é um templo budista muito antigo em Nara, lá no Japão. É o grande templo oriental. Essa é a maior estátua de bronze do Japão. Aqui é o Buda deitado, lá em Bangkok, na Tailândia. É o Wat Pho. Wat quer dizer templo. É o templo do Buda deitado, tem 46 metros. E ele é folheado a ouro. Só lembrando que todas essas fotos, tudo são nossas. Por isso que às vezes não sai bem. Na internet vocês vão encontrar bem melhores. Bem, aqui já é em Siem Reap, no Camboja, onde temos um dos maiores templos do mundo. Meu filho foi antes de nós, ele dizia, olha, pai, anda muito, viu? Aí eu achava que era andar a pé, não, é de ônibus, de carro. Ele é tão grande os templos, que você tem que andar de ônibus, quase 36 quilômetros quadrados, são vários templos. São Buda. E é tão antigo no Camboja que, às vezes, eles funcionam como templos hinduístas, depois substituído por budista, depois vem hinduísta, depois por budista, a depender do imperador, do rei da região. Então, esse é um de pedra. Esse aqui está no templo Angkor, que é o templo mais famoso, enorme. Normalmente a gente vai ver o nascer do sol lá. Isso é lá em cima, né? Você sobe, vai lá em cima, tem este Buda e vários. Também nesses locais eles fazem alguns rituais de prece. Aqui foi a coisa mais interessante que eu vi. Isso é um templo budista. Isso está na cidade de Phnom Penh, é a capital do Camboja. Isso é chamado Templo da Montanha, né? Essa montanha, ela foi construída e uma viúva, uma senhora chama de Lady Pen, achou no rio, ia passando uma árvore que tinha 5 ou 4, a depender da tradição, estátuas de Buda, e ela trouxe e colocou, fez esse santuário. Nós estávamos nesse momento na pré-pandemia, foi janeiro de 2019, não, janeiro de 2020, e era o ano novo budista. E aqui você vê o sincretismo, né? As pessoas passando ovos sem ser cozido, vísceras de porco, na boca dessas estátuas que é no alto do templo. Isso é que chama atenção, e a gente pensa que sincretismo só se tem. Olha lá a quantidade de coisas celebrando o Ano Novo. E são rituais. Aí tem outros espíritos e deidades, que aí vem o misticismo. É interessante que quando eu passei, estava na rua pacotes e pacotes de dinheiro. Nossa, o que é isso aqui? Mas são notas impressas como um símbolo. Então, de vez de dar o dinheiro mesmo, eles dão aquilo lá, aquele impresso para os deuses. Bem, e aqui a gente encerra o budismo em Varanasi, neste local, Saragananath, que é às vezes bota Sarnath, que é o local onde Buda fez seu primeiro discurso, fez seus primeiros, os 5 primeiros discípulos. É um local muito interessante, um dos locais mais sagrados hindus, né, do budismo. Aqui que começou o budismo. Bem, minha gente, a gente vai dar um pulo para o judaísmo. Eu poderia continuar com o sikhismo, mas vamos pular para o judaísmo, já é um pouco conhecido, né, que é você fala também, o judaísmo é uma religião, é muito confuso, porque é uma filosofia de vida, né? Monoteísta, é uma das mais antigas monoteístas do mundo, que tem a sua fundação no babilônico, né, da caldeia Abraão. Ele tem como Deus o criador do universo e que influencia a sociedade humana no mesmo processo, criação, a lei e as consequências da lei. No caso do judaísmo, não é um processo reencarnatório, embora tinha a ressurreição e é entendido como se fosse um processo reencarnatório. Mas aqui o mais forte é o juízo final, né? São as consequências dos nossos atos. É muito ligado ao profetismo, nas revelações, né? O profetismo judaico, ele foi muito importante, porque este era como se fosse o oráculo de Deus, muito próximo do secretismo grego, né? Lá em Delfos, que foi durante 800 anos o centro da religião ocidental do mundo, né? É uma religião do livro,
embora começou oral, como a maioria da religião de Ourique, começou da forma oral, depois foi sendo escrito. A gente acha que as religiões não mudam, elas mudam muito, né? E às vezes não começou como religião, começou como a vida, né? Porque a ligação com Deus, essa quebra da ligação com Deus é os tempos modernos, né? Então a relação com o divino, ela sempre existiu e prossegue nesse trabalho. Os 3 pilares dele: o arrependimento, o retorno às origens, quando se comete algum erro, prece, ligação com Deus, e a caridade no sentido da justiça. Aí aqui é uma visão do Monte das Oliveiras, onde a gente está vendo a esplanada, aqui a cúpula da rocha, aqui onde era o templo de Salomão, e aqui onde tem uma mesquita, é o Domo da Rocha. Aqui é o Vale de Cedron, e nós estamos no Monte das Oliveiras. Aqui é a Torre de Davi, que está na porta de Jafra, que é uma das 8 portas que tem para Jerusalém. As pessoas pensam que é da época de Davi, não é. Isso é uma fortaleza medieval. Acharam recentemente, que eu digo, nas 3 últimas décadas, que essa torre é uma das torres do palácio de Herodes, mas ainda está se pedindo comprovação. Quando viajamos, disseram que era a Fazel, uma das 3, mas não se tem ainda a comprovação. O Muro das Lamentações, que é a base do templo, do segundo templo, que Herodes construiu, o construtor. E como é que a gente sabe que é Herodes? Herodes, ele deixava uma marca, foi considerado um dos grandes construtores do mundo, Herodes, né? Então, ele pegava essas pedras e deixava ela em relevo. Então, essa é a característica. Você vê que tem uma parte chanfrada. Tem uma pedra aqui, milhares de toneladas. A gente nem imagina como é que aquilo foi transportado para a base do templo. Que é o candelabro. Isso aqui é o túmulo de Davi, que é um local muito sagrado em Jerusalém. Eu cometi, para variar, uma grande gafe. E uma senhora me perguntou: onde é a entrada? Eu disse: é aqui, mas apontei para a entrada dos homens. Quando ela entrou lá, foi uma barulheira, uma zoada. Coitada, saiu assim, eu fiquei meio triste. Ela disse: eu acho que eu entrei no local errado. Mas quase apanha, coitada. É aqui que ela entrou. Então, aqui é a entrada do túmulo, não pode tirar foto lá dentro, embora na internet a gente tenha. Aqui estão os judeus mais ortodoxos. Aqui nessa mesa eles ficam, cada pancada danada, que é para poder estar em oração. E numa porta entrando, você tem lá de pedra, um caixão de pedra, onde dizem que são os restos mortais do rei Davi. Aqui é um túmulo de Absalão, que é um dos filhos do rei Davi, inclusive colocaram fogo neles. No Vale de Cedron tem vários túmulos, né, chamados dos antigos. Aqui é a porta lacrada. Saladin mandou lacrar essas portas, porque essa é a porta chamada Portão de Ouro, Porta Dourada, que no juízo final judaico, por aqui é que vão entrar os eleitos, né? Vão entrar por essa porta. Então, Saladin fechou. E o que aconteceu? Um dos cemitérios mais antigos judaicos, que se tem notícia, eles estão aqui ao lado do Monte das Oliveiras, olhando para essa porta, porque eles querem ser os primeiros a entrar quando vier o juízo final. Eu fui fazer minha fezinha, né? Pelo sim, pelo não. Olha a pedra de Salomão, né? Ela tem um relevo também. É por isso que é sua marca. Vamos adentrar agora no cristianismo, mais conhecido nosso. Surgiu lá no século I, na Palestina, né? Foi criado pelos seguidores. A palavra cristã surgiu em Antioquia, na Síria, e ela se espalhou em cima do Império Romano. Então, aonde estava o Império Romano, foi aonde o cristianismo se estabeleceu. Ele tem o monoteísmo, Deus como criador do universo, também influenciando a nossa sociedade, uma visão ainda antropomórfica. Tem o profetismo, que é a revelação contínua de geração a geração, e pelos santos. É uma religião do livro também, foi formada, né? Segue os ensinamentos tanto do Antigo como do Novo Testamento, e tem como pilar: Deus criou o homem à sua imagem, à semelhança, para reinar sobre a terra. Jesus sintetizou como amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem também uma trindade:
o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma trindade, então é um Deus trino. Não vou dizer que é um paralelo com o Egito, com o hinduísmo, porque é um pouco diferente, né? Porque aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo como manifestação mesmo trina. E no hinduísmo, a forma como pode ser um único Deus. Né? Jesus aqui volta no juízo final para os condenados sofrerão penalidades eternas e os salvos vão viver a vida eterna. Aqui é o local dito onde era a manjedoura. Eu quase morri aqui, inclusive, porque parece que não tem ninguém, né? Mas o mundo inteiro está aqui na fila, você não consegue nem um segundo para poder ter uma foto. Quando eu fui fazer uma pose, me empurraram, que eu meti a mão aí dentro, quase quebrei. Mas aqui nessa estrela é dito o local aonde nasceu Jesus. Fica em Belém, na Palestina. Aqui é dito que é a casa de Maria e José, é uma escavação recente embaixo de uma igreja. Tem 3 locais que se supõe que seja a casa deles, que é uma casa do século I. Aqui, um dos locais que se atribui a local de batismo, aí alguns dizem, Jesus se batizou aqui, mas é um dos locais que pode ter tido o trabalho do João Batista e os seus seguidores, que 300 anos depois da morte de João Batista, ainda existiam seguidores de João Batista. Ele era muito forte, inclusive olhado até como concorrente de Jesus. Esse local é Ardenite, fica em Tiberíades. Tem outro que é na Jordânia, também, que é o mais provável. E aqui estamos em Cafarnaum, né? Quer dizer Vila de Naum, Cafarnaum. Essa aldeia de Naum é raro na Judéia você ter pedras pretas. E aqui você tem uma coluna da sinagoga, aqui é a casa da época de Jesus, do século I. E aqui ao lado nós vamos ver um pórtico da sinagoga. Não é a sinagoga da época de Jesus, mas o local é. Aqui, quando descobriram uma casa embaixo, uma igreja bizantina, onde a tradição é que a Santa Helena, que é a mãe de Constantino, ela fez a peregrinação e saiu definindo os locais santos. Né? Então, aqui disseram que era a casa de Pedro. Quando escavaram, viram que tinha uma igreja ortogonal, que é uma igreja bizantina, já do século IV, da época da Helena, e depois escavaram mais e acharam uma casa que tinha atividade noturna, que era raro na aldeia de pescadores, e que encontraram anzóis, então disseram que era a casa de Pedro e pronto. Então construíram logo a igreja em cima, e à frente é o Mar da Galileia. Então aqui atrás são as casas da época de Jesus. Aqui eu tirei uma foto da igreja mais de perto. Aqui é a sinagoga. Essa sinagoga é do século II e III. O pessoal diz, a sinagoga de Jesus falou. Não é. A sinagoga está a 4 metros abaixo daí. Eu tenho um vídeo que mostra isso. Tá? Aqui é o Lago da Galileia, em Magdala. Lindo, né? E aqui uma oliveira milenária no Getsemane. Narra os evangelistas onde Jesus chorou. Ela é toda ancorada com ferro, né? Aqui é a Via Dolorosa, né? Aqui é o chamado Arco Esse Homo, né? Quando Pilatos apresentou Jesus. Aqui as procissões que ocorrem lá na Via Dolorosa, com os grupos católicos. Aqui minha esposa orando na Basílica do Santo Sepulcro, que é uma igreja com 4 partes, cada parte fica os armênios, os católicos, os ortodoxos tomam conta, cada um toma conta de uma parte. E aqui é só uma curiosidade, quando a gente anda, às vezes se depara com isso, né? Então, para surpresa nossa, a gente estava em Milão e avisaram que o Papa tinha liberado o Santo Sudário ser mostrado antes do tempo, que é de 25 anos. Aí pegamos o trem, corremos para lá, e aí eu bati várias fotos do Santo Sudário. O que me chamou mais atenção não é a parte da frente, mas de trás do corpo. É muito interessante que a gente vê os detalhes mesmo. Essa foto não está legal, mas ela amplia. Eu aí na sinagoga do século II depois de Cristo. Agora, islamismo. O islamismo é muito interessante. Foi criado pelo profeta Maomé. Maomé, durante 23 anos, ouviu do arcanjo Gabriel toda a narrativa para o Islã. E depois ele não sabia escrever, depois ele saiu narrando e os seus discípulos é que escreveram.
Então, é uma religião do livro, e o Alcorão ele só serve quando é escrito em árabe, copiado daquele árabe arcaico. Pode-se fazer a tradução, pode-se transcrevê-lo, mas não é o Alcorão, é a tradução do Alcorão para o português, mas não é um livro sagrado. O sagrado, só o Alcorão em árabe arcaico. Um pouco parecido também com o judaísmo. Então, ele prega a crença nos anjos, no fatalismo, no dia do julgamento final. E uma coisa interessante é que tem 110 mil profetas, que é engraçado, né? O católico disse, não, o Jesus é o segundo profeta no Islã depois de Maomé. Não. Todos os santos anteriores, eles são tidos como profetas, mas o profeta maior foi Maomé. Então, todos os demais são reverenciados, são acolhidos, mas Maomé é o profeta. Os 5 pilares é a profissão de fé, crença em apenas um Deus e no seu profeta Maomé, preces rituais, ele reza 5 vezes ao dia em direção à Meca, então todos eles sabem qual é a direção à Meca. Eles fazem doações anuais, os ricos assim o fazem. Jejum, é o Ramadã, que jejum durante o dia, e a peregrinação uma vez por ano, ou uma vez na vida, tem que ir à Meca. E é uma felicidade grande. Nós vimos algumas pessoas voltando da peregrinação à Meca. É assim, uma coisa, parecia que a pessoa tinha vindo do céu, né? Tanto alegre. Aqui é uma mesquita em Jericó, na Palestina. Aqui a grande mesquita em Abu Dhabi, que é uma mesquita belíssima, toda repleta de pedras semi-preciosas. Bonito só o Taj Mahal, mais bonito que ela, mas é uma coisa forte. Aqui é o nome de Alá, é um nome sagrado. Existem várias formas de escrever o nome de Alá, porque a parte estética do Islã é muito forte. Você veja a simetria, o gosto apurado. Você tem várias caligrafias para escrever para o Islã. Então, é uma coisa que se desenvolve muito, como também um cântico. O cântico é a leitura das passagens do Alcorão, que se decoram, e há concursos, né, de quem... Aqui é uma mesquita, a grande mesquita, lá em Nova Delhi. Não tem nada. Você veja que esse é o local de prece, né? Você não tem nenhuma imagem, nada. É só o nome de Alá, o livro Alcorão e você lendo as sutras. Olha ela aqui, muito grande. Aqui Taj Mahal, que é uma das grandes construções de Shah Jahan, que foi um rei mugol, né? Mugol, que é do altiplano lá do Afeganistão, que eles invadiram a Índia. Olha, a Índia só foi livre praticamente nessa época, porque muito tempo os mugóis eles invadiram, era um povo muçulmano. Confunde muito com os mongóis, porque os mugóis tinham as suas esposas mongóis, é a confusão, mas eles que introduziram o Islã na Índia. Então, eles são muito apurados em termos de estética, e aí é o mausoléu da esposa favorita de Shah Jahan, Mahal. E ao lado de Shah Jahan, ao lado do Taj Mahal, você tem 2 mesquitas. Uma não funciona, é completamente fechada, porque ela não é voltada para a Meca. A outra sim que funciona, porque é voltada para a Meca. Mas foram construídas 2 pela questão de simetria. E aqui eu fiz minha fezinha, não é? Sikhismo, estou chegando já ao final, minha gente, é já uma religião nova, e esta é que eu escolhi para me aprofundar pela extrema paralelismo com o espiritismo. Embora é uma religião muito guerreira, né? Você tem aqui 2 adagas, né? E se envolveu muito com conflitos. Aí dizem que ela é um sincretismo do islamismo com o hinduísmo, que ela surgiu no século já 16, mas não é, uma coisa muito interessante. Então, ela surgiu no Punjab, ali já na divisa ali com o Paquistão, já no século XV, fundada pelo Guru Nanak, que sofreu influência de homens santos, hindus e dos sufis do Islã. Os sufis do Islã é a parte mais espiritualizada islâmica, né? Muito ligada àquelas danças, de ligação, desdobramento espiritual. E Sikh quer dizer discípulo. Sou monoteísta, veja só, o Deus é eterno, sem forma,
não se limita a uma única crença, é o Deus de todas as pessoas. Os gurus foram passando de um para outro esse ensinamento, só que quando chegou no 10º guru, ele disse, não vou passar mais para ninguém, vou escrever tudo que os outros gurus falaram, e o próximo guru vai ser o livro. Aí ela tornou-se uma religião do livro também. Aí esse livro está chamado de guru, é muito interessante o ritual, porque nos templos dele ficam lendo o livro o tempo todo. É esse o ritual dele. Aí coloca o livro para dormir, tem um manto. Então, o livro é um guru, é uma personificação. Nada diferente como se faz com a Torá, e que alguns tradicionalistas mais cristãos também o fazem com a Bíblia. Os 3 pilares é manter Deus presente na mente em todos os momentos, alcançar o sustento através da prática do trabalho honesto, partilhar o fruto do trabalho com aqueles que necessitam. Então, para o Sikh, a maior oração é fazer caridade ao outro. Não há oração maior. Então, os templos Sikhs, eles fornecem comidas e dormida 24 horas do dia durante todos os dias do ano. Todo o trabalho é voluntário. Dizem que são aqueles que usam os turbantes, porque foi uma ruptura. Você imagina, no século XV, só quem usava turbante eram a elite, e todos irão usar turbante, porque todos, para mim, são iguais. E a mulher teve uma relevância. Não digo que está no mesmo nível, mas foi uma ruptura de casta. Eles romperam com as castas. Então, é uma ruptura do hinduísmo e do islã muito forte. E os templos são enormes. Esse é como se fosse o Vaticano deles, né? É o Templo Dourado, na cidade de Amritsar, lá no Punjab. Não é uma cidade muito turística, é turística para os Sikhs, né? Eles visitam muito. A fila aqui, se a gente fosse entrar, ia passar uns 3 dias. Isso aqui é um templo dourado, eles são muito ricos. Olha o tamanho do templo. Olha a fila para entrar no templo dourado. Não tinha como. Aqui a entrada, você tem que molhar os pés, tem que cobrir a cabeça, em reverência a Deus. Aqui são os restaurantes que são imensos. Então, todos vão comer. Aqui, lendo o livro. Aqui já é em Nova Delhi, um templo que eles têm em Nova Delhi, onde a gente viu o culto, eles também lendo. Eu fui tirar uma foto com medo, né? Escondido. Aí eu vi uma mão atrás, eu disse, pronto, o cara vai mandar eu guardar a câmera. Ele disse, não, pode ficar à vontade, fotografe o que você quiser. Você está na casa de Deus, seja bem-vindo. Fui fotografar. As mulheres ainda ficam de fora. Aqui elas entram, mas nesse local de oração especial, os homens estão dentro, as mulheres estão fora. E eu fui fazer comida também, né? Já que é voluntário, não sei se eu fiz bem, né? Mas... E aqui, concluindo a fé Bahá'í, que é bem nova, surgiu como uma ruptura do Islã, no Irã, um local que eu ainda não visitei, né? A ideia era ir lá visitar, onde surgiu a fé Bahá'í, muito interessante, que é a única religião, se puder chamar, ecumênica do mundo, é esta. É uma religião monoteísta, enfatiza a união espiritual de toda a humanidade, a unidade de Deus, a unidade de todas as religiões e a unidade de todas as pessoas. Tem o seu fundador, o Bahá'u'lláh, na Pérsia, né, no Irã. Seu filho expandiu além do Império Otomano, então hoje já alcança a Europa, as Américas, e está consolidado no Irã. Eles não têm templos, ele tem campos de oração. Veja que beleza. Essa aqui é uma das estruturas, são pétalas de lótus. É uma casa de oração Bahá'í em Nova Delhi, nós somos lá. Então você entra no espaço lindo, são como se fossem os bancos de igreja, não tem altar, e lá eles dizem o seguinte: ore para o seu Deus e respeite o Deus do outro. Então tem os símbolos de todas as religiões principais, né? Aqui já é em Haifa, Israel, é um dos templos, já em Monte Carmelo, que nós fomos visitar, terminamos vendo, é o segundo, esse é um santuário, do Bab. Bab é considerado o precursor da fé Bahá'í. E aqui é o segundo local mais santo. O outro é em Acre, onde está os restos mortais do seu fundador. É muito parecido, são templos belíssimos, tá? Muito bem cuidados. E aqui eu fiz minha fé também lá. E aqui só para mostrar os templos antigos, o sistema astronômico de convivência, Stonehenge. Aqui em Olímpia, esse templo aqui tem do Neolítico, 10.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, já era um local sagrado a cidade de Olímpia.
onde tinha o Templo de Zeus, que era a estátua dele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e é onde iniciou os Jogos Olímpicos. Aqui é Micenas, o olhar de Micenas, também muito interessante a religião. O oráculo de Delfos, por 800 anos, ele foi o centro religioso do mundo, o centro da mediunidade. Os gases saíam por aqui e as pitonisas entravam em transes. Por que o nome pitonisa? Porque antes de Delfos, seu oráculo, que é o oráculo de Apolo, Apolo é o oráculo de Zeus, então é como se fosse o médium de Zeus. Aqui era o oráculo de Piton. Piton, aí depois faz parte de outra palestra, é um dos deuses mais primitivos que se tem do paganismo, começou lá em Creta. Então aqui era o local deles, dos jogos pitonísicos. E aí o Apolo foi e derrotou a Piton com a flecha e mudou o oráculo para ser de Zeus. Aí por isso que ficam as médias com pitonisas. As pirâmides, então, a religião antiga, a forma de viver dos egípcios, a esfinge e a pirâmide de Quéops. Mais do que Quéops, a nossa pirâmide de Teotihuacan, que é um povo do ano 1 do México, não é asteca, não é maia, é o povo Teotihuacan. É antes deles. Aqui, sim, a pirâmide de Chichén Itzá é maia, é uma pirâmide maia. E aqui nós temos a cidade do México, uma pirâmide asteca, o templo maior, que a própria cidade do México era um templo. E agora nos Incas, Machu Picchu, também muito ligado à religião. Então, o sagrado, os mitos, os ritos e os símbolos é a jornada da humanidade nessa busca do divino. Bem, é isso que tivemos para essa primeira parte. Ela é mais fácil, né?